Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática, a versão é compacta, clima de semifinal de Copa Sul-Americana. Depois de 20 dias estamos de volta falando do jogo de volta entre Fluminense e Atlético Paranaense, duelo este no Maracanã. Lá em Curitiba, 2-0 para o Furacão. Como é que será esse jogo de volta? E para fazer a análise comigo, como sempre, professor Caio Couto, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Enfim, sairá o brasileiro que decidirá a Sul-Americana. Caio Couto, times que em 20 dias mudaram a sua condição dentro da temporada. Para se ter uma ideia, quando se enfrentaram lá no dia 7 de novembro, as duas equipes estavam no meio da tabela, ali 9º e 10º lugar. Agora o Fluminense chega à última rodada do Brasileiro com risco ainda de rebaixamento e um Atlético Paranaense que pode garantir a vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro também. E um problema, Caio. Precisa fazer 3 gols o Fluminense nesse jogo do Maracanã para poder sonhar com a classificação. Só que vive o maior jejum da história sem marcar gols. São 672 minutos, 7 jogos, superou 1985 quando o time ficou 588 minutos. Isso sem contar os acréscimos, Caio. Qual o segredo desse Fluminense poder garantir a classificação, Caio? Felipe, um Fluminense com muitos problemas que não se restringem às 4 linhas, né? Atletas com salários e direitos de imagem atrasados, em suma, um clube que vem passando por diversas dificuldades. E é lógico, um clube que passa por dificuldade não vai ter dentro do seu elenco, né, o melhor dos fluminenses ao longo da sua história. Fluminense esse, Felipe, que perdeu o jogo de ida de 2-0 e depois desse jogo de ida a gente pode ver o Fluminense fazer mais 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos, né, em que o Fluminense, infelizmente, né, para ele, para sua torcida, não conseguiu nenhuma vitória, mas mostrou algo de diferente. Nessas 5 partidas, em 4, o Fluminense mudou a sua forma de jogar quando a gente fizer um comparativo ao jogo de ida. Ou seja, para você que nos acompanha, esse aqui é o Fluminense que no jogo de ida para o Atlético, ele apresentou essa primeira linha de 5, uma linha de 4 e um jogador à frente. E essa linha de 5, qual era o objetivo dela? Para quando o Fluminense tem a posse de bola, esses jogadores possam sair para o jogo e se juntando a eles os 2 laterais. Então o Fluminense conta com esses jogadores aqui de uma maneira geral para conseguir, digamos assim, uma jogada de ataque. Pós esse jogo aqui, em 4 oportunidades, o que o Fluminense apresentou? Ele tirou um desses zagueiros, passou a ter uma linha de 4 atrás, né? Sem a posse na organização defensiva. Na verdade, ele apresentou agora um 4-5-1 e no momento que ele tem a posse de bola, o Fluminense passou a ter um 4-2-3-1, um 4-3-3, como vocês, né, julgarem melhor. Então a gente começa a ver o Fluminense com a posse de bola dessa forma. Então a gente pode esperar um possível Fluminense dessa maneira no Maracanã. Então, abdicando de um jogador desse aqui de trás, né, colocando mais um jogador nas outras linhas para ele ter mais já atletas nesse setor de ataque. Uma saída, Felipe, mas não podemos cravar. Pode ser que o Marcelo volte a ter a linha de 5. O que é certo é que o Fluminense realmente, como você disse, precisa desses gols, ele precisa adiantar suas linhas, ou seja, sair um pouco da sua característica para ele conseguir ter a bola mais rápido nos seus pés. Do outro lado, o Atlético sendo sabedor disso e com essa vantagem, ele possivelmente, eu vou tirar o time do Fluminense aqui para ficar fácil para quem nos acompanha aqui poder enxergar, possivelmente ele trará suas linhas um pouquinho para trás, compactas, as já famosas linhas de 4, com esses 2 jogadores à frente na sua organização defensiva. O Atlético é uma equipe que joga bem vertical hoje em dia, característica também do Fluminense. Sendo sabedor disso, o Atlético dando a bola para o Fluminense terá que o quê? Terá que furar esse bloqueio através de paciência e circulação de bola e jogadas individuais. Característica essa que o Fluminense não tem. E aí possivelmente pode dar ao Atlético, né, as transições ofensivas tão almejadas. Para o Fluminense, para mim, creio que será, Felipe, muito mais a transpiração, a superação, o apoio vindo da arquibancada do que um time mesmo equilibrado que conseguirá com inteligência e calma suplantar o seu adversário. E o Atlético Paranaense, com tranquilidade, precisa de um golzinho, né? Se fizer um gol, obriga o Fluminense a fazer 4. Então, o Fluminense, em contrapartida, como o Caio disse, precisa produzir, ser eficiente lá na frente e o quanto antes abrir o placar para tentar construir essa vitória. Caio Couto. Grande abraço, Felipe. A gente fica no aguardo aí de um grande espetáculo. Para quem estiver no Maracanã ou mesmo assistindo de casa,
possa se deliciar com um bom futebol. Fluminense que tenta chegar pela segunda vez a uma decisão de Sul-Americana, o Atlético Paranaense pela primeira vez. Quem passar pode pegar um time colombiano na grande decisão, o Júnior Barranquilla, que saiu na frente no seu duelo lá do outro lado no jogo de ida. Um forte abraço. Abraço.